Shalom Lekulam, a paz para todos. Eu sou o pastor Eliezer e esse é o meu canal PR Eliezer Oficial. Quero te pedir que você se inscreva no canal, acompanhe os vídeos. Nós estamos com uma série de estudos tentando provar biblicamente que Jesus é o Messias de Israel, o nosso Salvador. Como você já pôde ver aí na descrição no tema, nós vamos falar sobre a parábola de Abraão e Isaque, baseado em Gênesis 22. Ali acontece uma parábola viva. E quem diz isso é o escritor Hebreus. Nós vamos ler mais adiante. No capítulo 11 do escritor Hebreus, ele diz que Isaque foi recobrado a Abraão figuradamente. Recobrado da morte a Abraão figuradamente. E outros textos também, como em Tiago e também em Hebreus, diz que Abraão ofereceu a Isaque. Ofereceu a Isaque diante do altar. O fato literalmente não aconteceu, todos nós sabemos. Mas no coração de Abraão e para os céus, o fato foi consumado. E o sacrifício de Isaque foi consumado. Deus aceitou como um ato consumado. E Abraão só de fato não fez porque o anjo interpelou. O anjo gritou 2 vezes, impedindo com que ele passasse o cutelo sobre o pescoço do menino. Então esse tema aqui é muito interessante. Ele vai falar do sacrifício de Abraão, que representa o nosso Deus, e Isaque representa Yeshua, Jesus, no Monte Moriá, no monte em que Jesus, 2000 anos depois desse evento de Gênesis 22, vai morrer. Então é muito interessante a figura, o apontamento, o tipo nesse texto. Aqui existem alguns detalhes que eu gostaria de discorrer com você. Mas primeiramente eu vou ler o texto. Quero que você leia comigo ou fique atento à leitura. E nós vamos discorrer cada ponto acerca dessa parábola maravilhosa. E muita gente confunde o que é a parábola, né? Pensa que Jesus inventou as coisas que ele ilustrou, que ele inventou. Ele não inventou. E Mateus 13:35 fala um pouquinho a respeito do propósito das parábolas, quando Jesus mesmo explica, dizendo que ele falou em parábola para revelar aquilo que estava oculto desde a fundação do mundo. Então ele publicou o que estava oculto, né? Jesus traz à lume todas as coisas que estavam escondidas, né, na antiguidade, que apontam para a sua obra redentora e o seu caráter, e outras coisas também. Então vamos lá, quero ler com você Gênesis 22, a parábola de Abraão e Isaque. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Essa versão aqui é um pouco ruim, eu estou lendo ela porque a letra é grande, mas na verdade Deus não tenta ninguém. O texto aqui quer dizer que Deus provou Abraão. Então seria melhor ler assim: aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou no seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho.
E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Bom, primeira coisa, Deus manda ele sair da onde ele está e ir para a terra de Moriá. E lá Deus iria mostrar a ele uma montanha, aonde aconteceria esta parábola, onde Deus ia criar esse tipo da morte e ressurreição de Jesus. O interessante aqui é que ele fala para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, Isaque. Ora, nós sabemos que já existia Ismael. Ismael é 13 anos mais velho que Isaque. Mas o Senhor não considera Ismael o primogênito de Abraão. Por quê? Porque Isaque era o filho da promessa. Isaque nasceu de maneira miraculosa, né? Porque quando quando Deus promete a Abraão e a Sara, diz o texto em Romanos, Paulo fala que Abraão já não tinha mais a potência sexual, Sara era estéril, e aconteceu um milagre, porque Deus queria gerar a nação de Israel, né? Não só Sara, mas todas as outras matriarcas eram estéril. Não sei se você já tentou para isso. Sara era estéril, Rebeca era estéril e Raquel era estéril. Então o fato da nação de Israel existir já é um milagre de Deus, já é uma ação providencial de Deus. E ele pede para oferecê-lo, o seu único filho. Ora, já é uma figura de Cristo, o unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito, né? E todo aquele que crê em Jesus não perecerá, mas terá a vida eterna. E ele pede a Abraão que lhe ofereça em holocausto. Depois você pode examinar Levítico 1, você vai ver como é que era realizado o holocausto. Se pegava o animal, cortava a cabeça dele, mutilava ele nas partes, nas juntas, mas antes tinha que esfolar o animal todo, tirar a pele do animal, e ali se oferecia diante do altar do holocausto. Ele era queimado por inteiro, ele virava cinza. E Abraão vai obedecer ao Senhor. Abraão vai iniciar o processo tentar iniciar o processo de holocausto, mas o anjo vai impedi-lo. Abraão estava disposto a fazê-lo. Abraão, quando ele pega Isaque e ele vai para o lugar que Deus manda, ele não está pensando no caminho que Deus vai desistir do que ele pediu. Mas o que ele crê é que Deus vai ressuscitar o menino, ainda que das cinzas. Por isso que Abraão, ele é chamado de nosso pai na fé. Por quê? Porque a partir de Abraão se inaugura uma fé nova, uma fé na ressurreição. Porque ele creu que Deus ia ressuscitá-lo dentre os mortos, ressuscitá-lo das cinzas, a qual ele viraria após o holocausto.
Tanto é que ele vira para os seus 2 moços, os seus 2 servos, e fala: eu e o menino, eu e o rapaz, iremos até lá, adoraremos e voltaremos para vós. É isso que ele crê. O escritor dos Hebreus vai reforçar essa ideia daquilo que eu estou falando. Depois a gente vai ler. E ele, 3 dias antes de chegar nesse lugar chamado Moriá, foi quando Deus falou com ele. 3 dias depois ele chega. Ou seja, o texto que nós vamos ler em Tiago 3:22, se não me falha a memória, 3:21 e também 2:21, Tiago 2:21 e também Hebreus 11, a partir do versículo 17, diz bem claro que Abraão ofereceu a Isaac, porque para os céus ele consumou o ato, ainda que Deus não permitiu, porque Deus não aceita sacrifício humano, mas Deus considerou como um ato já consumado, por causa da obediência de Abraão, por causa do coração de Abraão, porque Isaac já tinha morrido no coração de Abraão quando Deus pediu. Quando Deus pediu 3 dias antes de ele chegar no lugar em que ele ia molar um menino, no coração de Abraão ele já tinha morrido. 3 dias depois, ele ressuscitou figurativamente, por parábola, a palavra grega que está ali em Hebreus, que nós vamos ler, quando ele fala que ele por figura o recobrou da morte, a palavra figura ali é parabolê. Por isso o tema, a parábola de Abraão e Isaac. É uma parábola viva, onde Deus encontrou em Abraão um parceiro, um amigo, e a partir daí, desse evento que Abraão é chamado de amigo de Deus, porque ele entregou aquilo que ele mais amava, né, uma figura do Pai Celestial, que entregou o seu filho, ofertou o seu filho, como holocausto na cruz do Calvário, para salvar a humanidade. Então aqui nós temos uma tipologia muito legal, muito bacana, acerca da morte e ressurreição de Jesus. Então vamos lá. Como já expliquei aqui, eu vou pular alguns versículos aqui. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Aqui está o pai Abraão e Isaque caminhando juntos para o lugar do sacrifício. Muito interessante o ato de Abraão em colocar sobre Isaque a lenha, o madeiro, representando a cruz de Cristo que ele carregou na Via Cruz até chegar ao Gólgota, até chegar ao monte do sacrifício, ao Moriá. E o fogo, o fogareiro e o cutelo, ou seja, os instrumentos do juízo, o cutelo e o fogo, estavam na mão de Abraão, que é o pai. Ou seja, Deus foi para a cruz com Jesus. Paulo até fala em 2 Coríntios 5,19 que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo, ali na cruz. Deus estava com Jesus ali na cruz. Naquele momento em que Jesus se sente só, e ele clama o Salmo 22, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, nesse instante, Deus precisa deixar ele só para que ele sinta sobre si o pecado da humanidade. É aquele momento em que o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro para simbolicamente transferir pecado. Então o pecado da humanidade estava sendo transferido para Jesus como nosso substituto, como Isaías 53 fala, que sobre ele caiu a nossa transgressão, iniquidade, nossos pecados, dores e enfermidades. Caiu sobre ele ali. Mas logo em seguida, ele entrega o seu espírito ao Pai. Ele fala, Pai, eu entrego a ti meu espírito, e ele expira, ele morre. Então, Deus estava ali com Jesus, eles caminharam juntos. Tá? O fogo é símbolo do juízo de Deus. E o cutelo também. Então, o próprio Deus ofereceu o seu Filho. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os judeus eles têm dificuldade de aceitar que Yeshua é o Mashiach, porque, segundo o Evangelho, ele morreu para expiar a nossa culpa. Ou seja, um homem morre, né, sofre e morre para que os outros homens não sofram, não morram, né, para sempre. Claro que todos nós vamos morrer. Mas, ou seja, aquele que crê em Jesus recebe o perdão dos seus pecados e terá a vida eterna.
eles dizem que Hashem não aceita sacrifício humano, como de fato está escrito na Torá, ele não aceita sacrifício humano. Porém, o sacrifício foi oferecido por Deus. Não é um homem oferecendo a outro homem, né? Como de fato acontecia no mundo pagão, sacrifícios humanos para os deuses. E ali no Monte Moriá, Abraão dá um testemunho de que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac não aceita sacrifício humano, porque os vizinhos do lugar estavam acostumados a ver as pessoas subirem com seus filhos, os pais subirem com seus filhos e descerem sem as crianças. Mas ali Abraão sobe com Isaac e desce com Isaac, dando testemunho que o Deus de Abraão não aceita sacrifício humano. Ainda que ele criou uma parábola, criou um tipo, uma tipologia da morte e ressurreição de Jesus. Mas o fato é que ele não aceita. Mas a minha resposta para ti, judeu, ou você que acredita dessa mesma forma, é que foi Deus que ofereceu, não foi um homem. E não existe equivalência de valor entre a morte de um animal para expiar a culpa de um homem. Um homem vale muito mais do que um animal. Então teria que ser um homem sem pecado, nascido da Virgem, para que pudesse expiar a nossa culpa. O sumo sacerdote Caifás, sendo sumo sacerdote daquele ano, ele disse isso para os judeus. Ele fala: vocês não sabem que um homem tem que perecer para que toda a nação não sofra? E o texto diz que ele falou isso porque ele foi inspirado por Deus nesse momento, porque ele era sumo sacerdote naquela época. Então Deus usou a boca dele. Então de fato aconteceu, cumprindo Isaías 53, que um homem morreu para que a nação não perecesse. E não só a nação, estendendo a todo mundo, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 7, então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. A lenha simbolizando o madeiro que Jesus levou, o fogo, o juízo de Deus que caiu sobre ele. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Isaac, não dá para me explicar agora, mas ele tinha mais ou menos 13 anos, de 13 para 14 anos. Isaac já era um rapaz, inclusive a palavra hebraica que aparece ali não é menina, é rapaz no texto. E ele poderia fugir daquela situação, ele poderia resistir àquela situação. Até esse momento da pergunta, ele não sabe que é ele, que é o holocausto, que é o sacrifício. Mas ele vai ficar sabendo, e quando ele fica sabendo, ele se submete. Ele se submete, se deixa amarrar e se deixa deitar no altar do holocausto. Mas aqui ele quer saber aonde está o substituto. Abraão não responde. Abraão vai dizer para ele que Deus vai prover o animal, o cordeiro, para o sacrifício. Até mesmo Abraão não sabe que vai aparecer um carneiro ali amarrado no mato e ele vai ser oferecido no lugar de Isaac. Na mente de Abraão é Isaac. Deus ele vai imolar Isaac e vai queimar Isaac, vai esfolar Isaac, vai cortar em parte e vai queimar Isaac, ele vai virar cinza. E aí Deus vai ressuscitar Isaac. Os escritores hebreus diz que ele creu assim, porque Deus tinha feito a ele uma promessa, que em Isaac seria chamada a sua descendência. Assim diz os escritores hebreus, nós vamos ler. Então vamos lá. A resposta de Abraão é dada por João Batista 2000 anos depois desse evento. 2000 anos depois, em João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando Jesus passa, João vira para os seus discípulos e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A resposta à pergunta de Isaac é respondida por João Batista 2000 anos depois. 2000 anos depois. Nós sabemos que Jesus é essa resposta ao questionamento de Isaac. Glória a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse Abraão, versículo 8, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac. Nesse momento, Isaac se submete, como Cristo submeteu
a cruz, quando ele podia se livrar dos soldados, podia se livrar para não permitindo que ele fosse para a crucificação, ele falou que para aquilo ele veio. E como é que ele ia fugir daquela hora? Ele veio exatamente para isso, então ele submeteu. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Então ambos caminharam juntos, Isaque com a lenha nas costas, os instrumentos do juízo estavam ali, né? Assim como Jesus carregou a cruz, sofrendo o juízo de Deus na cruz do Calvário por nossa causa, o fogo, né? E ali ele vai deitar na cruz e ser levantado. Como a cruz é o holocausto, é o altar de holocausto de Jesus. É ali que ele se entrega por inteiro, assim como o animal era entregue de maneira inteira, ainda que cortado por partes, mas todo ele era queimado. Essa ideia do holocausto ser partido é porque cada área de nossa vida deve ser conscientemente oferecida a Deus, seja profissional, família, espiritual, ministerial, qualquer área da nossa vida deve ser entregue de maneira particular, mas como um todo. Aleluia. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, uma espécie de foice pequena. Ele ia cortar a cabeça de Isaque, mas olha o que aconteceu. Ele estava determinado, ele ia fazê-lo. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, o anjo gritou, bradou, desde os céus, e disse, Abraham, Abraham, e ele disse, eis-me aqui. O anjo teve que gritar 2 vezes, porque ele estava determinado em fazê-lo. Porque o que ele queria era obedecer a Deus. Ainda que ele era o filho que ele amasse, mas importava mais a ele obedecer a Deus, né? E crendo ele que Deus ia recobrar o menino, que Deus ia ressuscitar o menino e dar de volta para ele. Deixa eu ler com você, Hebreus 11, versículo 17 em diante. É extraordinário isso. Hebreus 11, 17 diz assim, pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Preste atenção. Quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu filho, o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. O que ele creu? Eu vou imolar Isaque, vou esfolá-lo, vou cortar em parte, vou queimá-lo, vai virar cinza, e Deus vai ressuscitá-lo das cinzas. Porque Deus me prometeu que em Isaque será chamada a minha descendência. Portanto, Isaque não ficará morto, ainda que eu mate. Essa é a fé de Abraão que foi exaltada. A fé na ressurreição. Ao versículo 19, da onde eu tirei o tema. E daí também, ou seja, da morte, e daí também, em figura ele o recobrou. Ou seja, da morte, em figura ele o recobrou. Então, ainda que o ato não foi consumado, os céus considerou como um ato realizado. Ele morreu, tá? Para os céus e para Abraão, no coração de Abraão, ele morreu. E, figuradamente, Deus o recobrou. Quando que Deus o recobrou? Quando Isaque foi entregue a ele e o carneiro morreu em seu lugar. Ali Isaque deixa de ser figura de Cristo, passa a ser figura da humanidade, e o carneiro é figura de Cristo. Glória a Jesus. E por que o carneiro e não o cordeiro? O carneiro, ele é o adulto do cordeiro. A Bíblia diz, em Hebreus também, quero ler com você, que Jesus teve que amadurecer. Ele teve que aprender pelo que sofreu, para ele poder amadurecer, e amadurecendo ser o autor da nossa salvação. Jesus crescia em estatura, em graça, em conhecimento. Jesus não veio pronto do céu, ele abriu mão da sua glória, do seu status, né? E se fez homem e venceu como homem, viveu como homem 33 anos na face dessa terra. Então o escritor de Hebreus no capítulo 5, ele nos ensina que ele teve que amadurecer. E o carneiro é o cordeiro maduro.
E o que Abraão vai encontrar amarrado no mato é o carneiro. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus teve que aprender a obedecer ao Pai. Ele submeteu ao Pai porque ele aprendeu. E sendo ele consumado, aperfeiçoado, amadurecido, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ou seja, Jesus só pode ser o autor da nossa salvação por causa daquilo que ele padeceu e sofreu, por causa da sua obediência. Obediência. Assim como Isaac, que submeteu. No versículo 12, então disse o anjo, né? Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. É o anjo que está falando, não Deus. Deus sabe que ele queria fazer isso, queria permitir no seu coração que Deus criasse aquele tipo, aquela parábola. Deus encontrou em Abraão o amigo perfeito, o amigo de Deus, que ama mais a Deus do que qualquer outra coisa. Algo interessante aqui, que eu não li, é o nome do altar que ele erige para Deus, né? Ele vai erigir levantar um altar para Deus, e ele chama esse altar naquele monte, no Monte Moriá, que foi o monte de Jerusalém, aonde Abraão vai poder ver muita coisa ali. Abraão viu muita coisa naquele monte. Por que eu estou falando isso? Ele coloca o nome do altar de Adonai Yerê. Para os leigos, né? Jeová Jirê. Mas não existe essa expressão. Não existe nem Jeová e nem Jirê. No hebraico não tem J. E a expressão é Adonai e Yerê. E Yerê vem do verbo ver. Por isso a tradução proverá. Ou pro de antes, ou pré, e verá. Ou seja, ele verá antes. E Jesus disse algo curioso relacionado a isso. Quero ler aqui com você. Em João, capítulo 8, versículo 56 ou 58. Deixa eu ver aqui. João 8. Olha o que Jesus diz a respeito de Abraão ver. Versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Jesus está declarando ser Deus. Mas eu quero o versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e se alegrou. O meu dia diz respeito a algumas coisas. Abraão, naquela parábola, ele viu a morte e a ressurreição de Jesus. Abraão estava no Monte Moriá. Jerusalém é cercada de montes. Monte Moriá, Monte Sião, Monte das Oliveiras. E Jesus, nós sabemos que Jesus morreu no Gólgota. Ali mesmo. Podemos dizer que era ali mesmo no Moriá. Jesus morreu ali, naquele monte que Deus escolheu. Muito interessante. Abraão viu a morte de Jesus por figura na cruz do Calvário, no seu filho, naquela parábola. Abraão também podia olhar para o Monte Sião e ver Jesus vindo para reinar para sempre em Jerusalém, no Monte Sião, ali onde Jesus reinaria, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras, quando ele vier para reinar. Então, quando Jesus fala, ao meu entender, que Abraão viu o dia dele e se alegrou, ele se alegrou não só porque ele recebeu Isaac vivo, mas ele se alegrou porque ele pôde entender a parábola, que se estende a milhares de anos à sua frente. A morte de Jesus na cruz, no Moriá, no Gólgota, no monte chamado Calvário.
ele viu Jesus descendo no Monte das Oliveiras para julgar as nações e se assentar e reinar no Monte Sião, no Monte Sião. Então Abraão viu muita coisa naquela parábola. Por isso ele coloca o nome do altar, como se ele dissesse, o lugar em que Deus vê. Inclusive, Moriá, não dá aqui para mim discorrer sobre isso, significa o lugar onde se vê Deus. Não apenas onde seria ver o Senhor, mas aonde se vê Deus. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Até a próxima.